Oi pessoal, então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a angiotomografia de aorta, tá? Então na verdade será uma sequência de aulas dentro desse tema angiotomografia de aorta, e eu separei alguns assuntos diferentes dentro dessa área, tá? Então primeiro eu vou falar sobre a aquisição e depois na sequência vão ser pelo menos 6, 7 aulas dentro desse tema. Estarei abordando alguns assuntos interessantes, vou mostrar alguns casos, tudo tentando focar o que pode alterar a aquisição do exame, a reconstrução, ou seja, aquilo que o técnico, o tecnólogo tem que ficar atento na hora de fazer o exame ou de reconstruir. Tá? Então, é uma sequência de aulas sobre isso. Meu nome é Thiago, eu sou tecnólogo. Quem não se inscreveu no canal, aproveite, tá? Pode se inscrever, clique aqui do lado, se inscreva para receber as novas aulas. Aqui tem um protocolo básico, não vou ler isso daí, que tudo que está aí vou acabar falando durante a aula. Tá? Então, vou me atentar aqui. Então, veja, aqui nós temos reconstruções 3D, né, VR, de exames, né, angiotomografia de aorta, onde é estudado, né, toda a aorta torácica, abdominal e também as ilíacas. Tá? É importante no estudo de aorta incluir as artérias ilíacas, porque é comum paciente com lesão, com alguma doença na artéria aorta, ter problemas também nas artérias ilíacas. Então nessa sequência de aula vocês vão perceber isso daí. Então primeiro, posicionamento do paciente. Então vamos ver como fazer esse exame. Então, primeiro posicionamos o paciente, colocamos ele na mesa do tomógrafo, decúbito dorsal, veja membros superiores acima da cabeça, porque se ficar aqui do lado vai causar artefato, vai prejudicar o nosso exame. Tá? Então, e o scout, que são essas duas imagens aqui, fazemos aí de todo o tórax, abdômen e pelve. As fases do exame que nós temos são essas. Tá? Então, primeiro fazemos a fase sem contraste da aorta, principalmente nos casos novos. Tá? Então é bem importante, vocês vão ver em outras aulas, especialmente em pesquisa de aneurisma novo, que a fase sem contraste é fundamental. Tá? Então é importante fazer. É claro que vai ter caso onde vai ser dispensada, de repente um controle, de repente o paciente já fez uma tomografia de uma angio de aorta, foi feito fase sem contraste há poucas semanas, pode ser dispensada a fase sem contraste até mesmo para reduzir a dose de radiação no paciente. Na sequência fazemos a fase arterial, que é a fase angiográfica, a fase mais importante do nosso exame, e por fim também é recomendado fazer uma fase tardia, uma fase venosa. Também assim, tem alguns casos onde não é interessante fazer. Mas enfim, esse seria o protocolo mais completo que nós temos aí para estudo da aorta e ilíacas. Então vamos ver cada uma dessas fases. Primeiro aqui uma imagem, né, de uma aorta, uma fase sem contraste. Então vejam, não tem contraste. Então aqui a aorta abdominal, aqui a via cava inferior. Então veja, por que é importante fazer a fase sem contraste? Observe esse caso, tem um aneurisma aqui. Então, isso aqui já pode mudar o nosso protocolo. Tá? Só por isso aqui, nós vamos ver isso em aulas seguintes. O local da monitoração do contraste. Tá? Então, na tomografia, nós precisamos monitorar a chegada do contraste. Tá? Para quê? Para começar o exame no momento certo. Tá? Sem ter que contar com a sorte, com estatística, nada disso. Assim a gente vai começar o exame na hora certa. Nesse caso, fazemos a monitoração na aorta, na transição aqui do tórax com o abdômen, como vocês veem. Então aqui pulmão, coração, o diafragma aqui dividindo. Então, bem nessa transição fazemos a monitoração. Tá? Isso para um protocolo básico. Tá? Dependendo da patologia, podemos mudar esse local. Então, em outras aulas vamos ver isso. Se você tem alguma dúvida sobre isso, o que é a monitoração do contraste, para que serve, como se faz,
Enfim, qualquer dúvida, nesse canal do YouTube tem uma aula específica sobre isso, monitoração do contraste, tá? Monitoração da injeção de contraste. Bem? Então, a imagem que nós vamos ter é essa. Então, aqui é a artéria aorta, abdominal, e nós vamos aguardar o contraste chegar nesse local. Tá? Chegando aqui, começamos a aquisição. Tá? O fluxo de contraste, como é um exame angiográfico, o fluxo de contraste precisa ser elevado. Então, o ideal é em torno de 4 até 5,5 ml por segundo com bomba injetora. E o volume geralmente fica em torno de 100 ml, às vezes um pouquinho mais, um pouco menos. Isso está relacionado com o peso do paciente, então em torno de 1,3, 1,5 ml de contraste por quilo. E outro fator que pode alterar é alguma patologia do paciente, como nós vamos ver na sequência. Então, uma dica aí, né? Quando estiver no pedido lá que o paciente tem uma suspeita de obstrução arterial aguda de aorta, que é essa sigla, tá? Nós podemos ter um caso como esse. Veja, aqui é uma fase arterial, mas chega em certo momento que o contraste não progride na artéria aorta porque tem uma obstrução, ou seja, a indicação foi confirmada. Então, viu no pedido médico essa suspeita, tente monitorar a aorta torácica. Tente monitorar a aorta torácica porque às vezes a pessoa monitora lá no meio do abdômen, por exemplo, fica esperando o contraste chegar na artéria aorta e se realmente tiver obstrução, como tem nesse caso, o contraste não vai chegar na aorta distal. Então monitore a área cardíaca, a aorta torácica, para não ter o risco de perder o seu exame e prejudicar o paciente. Outra dica sobre a monitoração, se tiver endoprótese, tá? Que é essa malha aqui que é colocada dentro da artéria, em pacientes que têm aneurisma de aorta, ela, veja, tem uma malha de metal. Então, o ideal é monitorar antes dela ou depois dela, tá? Dessa malha, ou então se for monitorar no meio da aorta, não utilizar a monitoração automática, e sim a manual. Então, a aquisição, então, como já disse, o fluxo de 4 a 5,5, tá? Então, pegamos aí toda a artéria aorta até o final aqui do isquio, para incluir as artérias ilíacas também, tudo bem? Por fim, fazemos também uma aquisição tardia, tá, do abdômen. Seria mais, nomenclatura mais correta seria até a fase venosa. Seria o nome mais completo, mais correto para esse caso, talvez. Tá, então, veja, aqui foi um estudo completo, foi incluído toda a artéria aorta, torácica, abdominal e ilíacas. Tá? Então, tem algumas indicações aí importantes. Então, podemos avaliar a endolique, que é um extravasamento de contraste através da endoprótese. A dissecção, também é interessante fazer a fase tardia, fase venosa, e mesmo assim outras indicações, como por exemplo uma obstrução arterial, pode levar a um infarto de algum órgão abdominal, de alguma região abdominal, tá? E também uma avaliação geral do parênquima abdominal, que às vezes o paciente tem outros problemas também, tá bem? Bom, então é isso. Como eu disse, é uma sequência de aulas sobre esse tema. Inscreva-se no canal para receber as próximas aulas. Deixe seu comentário, tá? E obrigado.